Graças a Deus, louvado seja Deus, que Deus possa dar a nós compreensão da palavra dele. Nosso tema hoje, a terra dentro dos planos de Deus. Nós sabemos que o mundo em que nós vivemos não é o mundo que Deus projetou para os seres humanos. Nós estamos acompanhando várias tragédias, questão das barragens em Brumadinho, onde diversas pessoas perderam sua vida, morreram juntamente com seus sonhos. Também tivemos a tragédia lá naquele um centro de treinamento de um time de futebol, onde jovens perderam a vida também. Eu me lembro nesse momento da entrevista, irmão Giliardi, dos pais dos jovens, triste, quando deixaram suas residências cheios de sonhos, e aí o pai disse: eu levei meu filho ao aeroporto e agora eu vou buscar o corpo do meu filho. É muito triste. O mundo em que nós vivemos não é o mundo que Deus criou. E a terra se encontra bem diferente do estado em que foi criada. Deus criou a terra perfeita. Deus projetou um planeta maravilhoso, onde reinasse a justiça, a paz, onde a morte não existisse. E nela habitassem homens santos, os quais Jesus nomeou como filhos do reino. Amém. O escritor de Gênesis, como o cooperador Giliardi leu, ele nos informa que tudo que Deus ia criando dia a dia não era bom, era muito bom. E finalmente no sexto dia, com a conclusão da criação, ele viu tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi tarde e manhã, o dia sexto, Gênesis 1 e 31. O mundo em que nós vivemos não é o mundo que Deus quer para nós. A terra não é mais a terra que Deus criou e projetou para nós. Infelizmente é muito triste vermos coisas acontecerem que enchem nossos corações de tristeza e sabermos que milhares e milhares de pessoas ainda passarão por sofrimentos e dificuldades. Mas o bom de tudo isso, cooperador Giliardi, é que Deus projetou um plano maravilhoso para a terra. O que Deus pensou para a terra? Esse é o nosso assunto. Amém. Amém? Louvado seja Deus. Então, na parábola do trigo e do joio, Jesus nos revela que a terra, na verdade, foi feita para a habitação do homem que serve a Deus. Ou seja, este homem é nomeado na parábola do trigo e do joio como trigo. Os ímpios, considerados aqui nesta parábola como joio, estão atualmente aqui até o tempo da colheita, quando serão removidos e desaparecerão da terra. Com a vinda de Satanás expulso dos céus, o pecado se alojou na terra, e aí sim surgem os ímpios. Os anjos, ao certificarem desta má escolha do homem, preferindo o pecado, os anjos dispuseram em vir aqui e eliminar o ímpio, visto que a terra foi feita, o planeta Terra, para a habitação dos filhos do reino. Os anjos, eles receberam uma ordem que esperasse até o tempo da colheita. Aí sim se dará a separação e o joio será queimado, deixando assim de existir os ímpios. E a vinda do Messias, então, marcará o fim desta era de pecado, de sofrimento. Os adversários de Deus e de seu povo serão destruídos na terrível batalha do chamado Armagedon. E o milênio terá início com Jesus reinando na terra, na cidade de Jerusalém, em Israel. Dizemos assim, o reino milenar levará o planeta Terra de volta às origens. Foi apenas um pequeno resumo do que cremos a respeito das causas que condicionou a Terra ao estado em que nós conhecemos e que se encontra. E o que Deus fará para levá-la de volta ao seu estado de origem. Pedimos a sua atenção, que nos ouça, ainda que certas coisas que vamos falar aqui pareça loucura da nossa parte. Digo isto, pois foi assim comigo quando ouvi a mensagem do reino pela primeira vez. Vamos então ao tema, a terra dentro dos planos de Deus. Graças a Deus. Amém. Gênesis 1 e 31. Viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi tarde, e amanhã o dia sexto. O texto que eu acabo de ler, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. O texto diz, tudo era muito bom. O que aconteceu então? O que aconteceu? Com a entrada do pecado no mundo, a terra aos poucos foi se degenerando, passando do estado edênico a uma situação que tende a piorar cada vez mais. Não é isso, irmão Giliardi? Sim, sim. A terra tende a piorar cada vez mais. Irmão Giliardi, o profeta Isaías, no capítulo 24, versículos 5 e 6, ele escreveu: Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores.
porquanto tem transgredido as leis, mudado os estatutos e quebrando a aliança eterna. Por isso, a maldição tem consumido a terra, e os que habitam nela serão desolados. Por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. A terra está contaminada por causa dos seus moradores. Eles transgridem as leis, mudam os estatutos, quebram a aliança eterna. E é por isso que a maldição consome a terra. Gênesis 3:17. O que Deus disse para Adão no Monte Gileade? Porquanto destes ouvido a voz de tua mulher, e comestes da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Maldita é a terra por causa de ti. Deus, ele criou Adão e Eva para abençoar a terra. Adão e Eva receberam o mandamento de Deus: enchei a terra, frutificai, multiplicai e enchei a terra. Então hoje era para nós termos um mundo cheio de pessoas que não passassem pelas circunstâncias e problemas que nós passamos. Mas infelizmente, ao contrário, em vez de Adão trazer bênçãos para os seus descendentes, ele trouxe o quê? Maldição. Ele trouxe maldição. O mundo em que nós vivemos é um mundo resultado de uma escolha errada. O homem e a mulher escolheu, como disse o profeta Isaías, eles transgridem as leis, mudam os estatutos, quebram a aliança. E foi o que Adão e Eva também fez. Deus criou a terra para ser o reino dos céus. Não é isso? O reino dos céus. Deus reinaria sobre a terra. Eu vou trazer aqui uma ilustração, ajudará a entender bem isso. Conhecemos a história do Brasil, quando Portugal reinou sobre o Brasil era o reino de quê? Era o reino de Portugal. Por quê? Porque o povo era submisso às leis de quem? De Portugal. Assim, a terra foi criada para ser o reino de quem? Dos céus. Dos céus. Muito bom. Isso era. Os habitantes da terra, então, teriam que submeter-se à vontade de Deus. Porém, não foi o que aconteceu. E o profeta Isaías deixa claro que a terra está contaminada por causa de seus moradores, pois os mesmos não se submetem às leis de Deus e por isso a maldição tem consumido a terra. Nós lemos isso em Isaías 24, versículos 5 e 6. Todos conhecem a história de Adão e Eva. Deus criou a terra perfeita e um jardim onde não faltava nada ao casal. Eu sempre costumo dizer, cooperador Giliardi, que Adão e Eva era a humanidade, correto? Sim. Então Sim. Deus criou um ambiente maravilhoso para a humanidade. Porém, eles, Adão e Eva, não submeteram às leis de Deus. E prevaleceu a vontade deles frente à de Deus. Há um problema muito sério, cooperador Giliardi, quando as pessoas não submetem à vontade de Deus e quando a vontade delas é prioridade. Infelizmente, isso coloca a pessoa nas mãos de Satanás. Foi isso que aconteceu com Adão e Eva, né? Infelizmente. E tem acontecido nos nossos dias pessoas que conhecem a vontade de Deus, pessoas que sabem o que Deus quer delas, mas mesmo assim colocam a sua vontade como superior à vontade de Deus. Irmãos e amigos, eu digo, submeta-se à vontade de Deus, ainda que em alguns momentos pareça que você está perdendo, só é uma aparência. O inimigo sempre vai trazer essa impressão de que fazer a vontade de Deus parecerá prejuízo. Fazer a vontade de Deus parecerá que você é um tolo, mas é uma aparência enganosa só, porque fazer a vontade de Deus é compensativo. Você pode ler as escrituras de Gênesis a Apocalipse e verá que todos os homens que escolheram fazer a vontade de Deus, eles saíram bem e foram preservados e tiveram a garantia da vida eterna. Louvado seja Deus. Verdade. Então acredito que você já entendeu que Deus queria fazer da terra o seu reino, mas esse propósito foi interrompido. E por isso nós sofremos, por isso a humanidade sofre. Jesus conta uma parábola que nos ajuda a entender como isso aconteceu. Vamos ler a parábola, então? Amém. Mateus 13, 24 ao 30, cooperador Giliardi. A parábola do trigo e do joio. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo, e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente?
por que tem então joio? E ele disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher do joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos, para o queimar. Mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Mateus 13, do 24 ao 30. Eu acredito que ao contar essa parábola, Jesus estava referindo ao ocorrido no Éden. Eu acredito. Vejamos. Amém. Com que propósito Deus criou a terra? Para fazer dela o seu Reino. E por que isso não aconteceu? Diz o texto: mas dormindo os homens. Veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Mateus 13, 25. Dormindo, não vigiando. Os homens não vigiaram. Falando de Adão, de Eva, eu creio que Jesus está falando disso. Quando os servos do dono do campo fizeram as perguntas: Senhor, não semeaste no teu campo boa semente? Por que tem então joio? Qual foi a resposta do dono do campo, irmão Giliardi? O inimigo é que fez isso. Isso foi a resposta dele, ministro Lucas. Um inimigo é quem fez isso. Isso. Meu amigo, minha amiga, todo sofrimento que existe no mundo, todo mal que existe, não tem o propósito de Deus. Nós, por sermos tão crentes assim, o ser humano, por natureza, ele crê em Deus. O ser humano quer ver Deus em tudo. Numa tragédia, o ser humano quer ver Deus. O ser humano vê Deus em tudo, e nem tudo é Deus. Um inimigo é quem fez isso. Um inimigo. O ser humano quer ver Deus em tudo. A terra está desse jeito porque Deus queria. Espera aí, mas Deus criou Adão e Eva para que pecasse, para que agisse errado? Não. Deus criou Adão e Eva para que abençoasse a terra. Agora, Deus, para ser Deus, ele tem que dar às suas criaturas algo. O que Deus tem que dar às suas criaturas para que ele seja de fato Deus? O livre? Arbítrio. O livre o quê? Arbítrio. É isso. O Verdade. livre-arbítrio. Então, o inimigo é quem fez isso. O inimigo. Por que fez? Porque o casal, Adão e Eva, tinha a possibilidade de obedecer a Deus ou não. E eles preferiram? Não obedecer. E o inimigo é quem fez isso. Qual foi a vontade dos servos do dono do campo, então? Eles disseram: querem, pois, que vamos arrancá-lo? Eles queriam arrancar, né? Queria arrancar o mal da terra. Sim. E com que palavras o dono do campo deixa claro que não desistiria do propósito de fazer da terra o seu reino? O dono do campo, né? Ele responde assim: deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direis aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Então nós vemos que ele tem uma preocupação, né, ministro Lucas? E a preocupação dele é não afetar o trigo, Amém. não causar dano ao trigo, mas sim preservá-lo para ser colhido no celeiro. Agora ele diz: colhei primeiro o joio, atai-o em molhos para queimar. Infelizmente, muitas pessoas acreditam que Deus vai tirar o trigo ou as pessoas boas da terra. Só que não é isso que as Escrituras apresentam para nós e os profetas. Apresentam para nós que o mal, o ímpio e toda a maldade que existe na terra, que não é propósito de Deus, mas é uma semeadura do maligno, será arrancada da terra. E o trigo terá, assim, o espaço total na terra para produzir, para crescer, para frutificar, graças a Deus. Louvado seja Deus. Pergunto, estaria havendo coerência da parte do Senhor depois de construir um maravilhoso planeta como a Terra, de povoá-la com homens, animais e de planejar um reino para o seu louvor, destruir tudo? Não faz sentido. Não faz sentido. Alguém, no entanto, tinha e tem tal interesse. Para isso, ele se alojou na Terra. Esse alguém é quem? Diabo. O diabo. Como eu disse anteriormente, as pessoas têm facilidade de acreditar que Deus existe, mas também têm uma grande dificuldade em acreditar que Satanás existe. Infelizmente. Jesus deixou claro isso ao atribuir a semeadura do joio ao inimigo,
e a falta de vigilância dos homens. Vamos ao texto de Mateus 13, versículo 24, 25 e 28. Jesus propõe uma parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente no seu campo, mas dormindo os homens, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Deus não teve e não tem participação alguma no mal que acomete a sua criação. Ainda que os homens tentem acreditar que tudo o que está acontecendo na terra é da vontade de Deus, porém o fato de Jesus nos ensinar a orarmos pedindo a vinda do reino para que na terra a vontade de Deus seja feita, isso mostra para nós a vontade de outro é que prevalece na terra. A vontade de quem prevalece na terra? Infelizmente, a do diabo. E Deus quer que na terra seja feita a vontade dele. E por isso que Jesus nos ensina a orar pela vinda do reino, para que na terra seja feita a vontade de Deus. A vontade de Deus era e é que a terra continuasse muito boa. Será que Deus desistiu do seu projeto? Será? Será que Deus desistiu do seu projeto? Será? Não. Deus não desistiu. Não é plano de Deus acabar com a obra da sua criação. Muita gente acredita que Deus vai pôr fogo no mundo, vai levar as pessoas para os céus. Não é plano de Deus isso. Satanás pensou que enchendo a terra de pecados faria com que acendesse a ira divina e Deus acabasse por dar fim a tudo que planejara e fizera. Na verdade, a expansão do pecado e violência provocou a ira de Deus. Todavia, no dilúvio, Deus sabiamente preservou a obra da sua criação. Por meio da arca, Deus preservou assim tanto homens como animais, garantindo a sua continuidade no planeta Terra. Graças a Deus. Amém. Amém. É um dos exemplos que Deus demonstrou quando fez o primeiro juízo com a Terra. Ele não destruiu a sua criação. Isso mostra que Deus tem um projeto maravilhoso para a Terra e que passe o que passar, aconteça o que acontecer, isso vai ser realizado, não é isto? Amém, graças a Deus. A forma, né, irmão Giliardo, como Deus tratou a sua criação por ocasião do dilúvio, né? É uma prova para nós inquestionável do amor de Deus. Verdade. Por isso está escrito no Evangelho do nosso irmão João, está escrito assim: Deus amou o mundo de quê? Tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o versículo 17 diz: Deus não enviou Jesus para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Louvado seja Deus. Então esta é a mensagem que nós pregamos. A Igreja de Deus tem levado uma mensagem de esperança ao mundo cheio de tragédias, a um mundo que constantemente nós somos balangados assim, entramos em comoção por tantas fatalidades que têm acontecido. Então a forma, eu repito, como Deus tratou sua criação por ocasião do dilúvio, é uma prova inquestionável do amor de Deus. Também a aliança de Deus com Noé e toda criatura vivente após o dilúvio. Deus disse, o Senhor disse no seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde sua meninice. Não tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Está registrado isso em Gênesis 8, 21 e também no capítulo 9. Irmão Giliardi, se fosse propósito de Deus destruir o mundo, ele teria feito isso quando? Lá no dilúvio, né? Não fez. Noé e os seus filhos receberam de Deus a ordem de frutificar e encher a terra depois que saíram do dilúvio, não foi isso? Isso. Gênesis 9, versículo 1. E abençoou Deus a Noé e seus filhos, e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e encher a terra. Ou seja, Deus deu continuidade à vida dos seres humanos sem destruir a terra, continuando seu projeto. Amém. Sabemos então que a terra está contaminada por causa de quem? Dos seus moradores. E muitos não conseguem entender ou acreditar que o diabo tem morada na terra. Por causa dos seus moradores. E o principal morador da terra? É o próprio diabo, Satanás, né? Então Apocalipse 12, 12 diz: por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, o céu ficou alegre. Mas ai dos que habitam na onde? Na terra e no mar. Por quê? Porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então ele é um morador da terra, ministro Lucas. E por que ele tem grande ira? Porque sabe? Resta pouco tempo, né? Graças a Deus, louvado seja Deus, que falta pouco tempo para esse ser desalojado da terra. Amém, louvado seja Deus.
Até quando, então, o joio vai ocupar lugar no campo que foi criado para o trigo? Até quando? Mateus 13:30. Deixei crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direis aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Ele diz, deixai crescer ambos juntos, trigo e joio. E por ocasião da ceifa, os ceifeiros receberam ordem para colher primeiro quem? Primeiro o joio. Na parábola, então, do joio do campo, Jesus fala, um inimigo é quem fez isso. Mateus 13, versículo 28. Eu sei que você já sabe de quem Jesus está falando quando diz um inimigo. Porém, eu quero trazer detalhes que ampliará a nossa compreensão e não permitirá dúvidas de quem Jesus de fato está falando. Apocalipse 12, versículo 7 ao 9. E houve o quê? Batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra quem? Contra o dragão. Batalhava o dragão e os seus? Anjos. Mas eles não Prevaleceram e nem mais o seu lugar se achou na onde? nos céus. E ele foi precipitado, o grande dragão, olha o texto, a antiga serpente, não é por acaso que está aqui a antiga serpente, lembrando do Éden, chamado Diabo, e Satanás que engana todo mundo, ele engana todo mundo porque enganou Adão e Eva. ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Satanás enganou todo mundo, porque o mundo naquele tempo era Adão e Eva. Muitos, Amém. então, irmão Giliardo, acreditam que o mal teve origem na terra. Porém, o texto afirma que o mal teve sua origem onde? Ele teve origem ali no céu. E por que que o mal pôde ter origem no céu? Porque Deus sempre deu a todas as suas criaturas o livre arbítrio. Amém. Louvado seja Deus. Então eu digo, você pode estar surpreso, porém esta é a verdade. Esta é a verdade. Satanás foi jogado na terra e tem grande ira, pois sabe que o seu reino está por acabar. Resta Por pouco acabar. tempo, né? Então, com que palavras Jesus deixa claro que a terra vai cumprir o propósito de Deus de ser o reino de Deus? Com que palavras? Mateus 13, 36 ao 43? Quando ele vai explicar sobre a parábola, né? Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram a pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-lo-á na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Então Jesus despediu a multidão, Jesus foi para casa, os discípulos queriam entender o que Jesus estava querendo explicar a respeito da parábola. Ele falou, explica-nos a parábola do joio do campo. E Jesus responde, o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é quem? O mundo. A boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. Então o joio, que são considerados aqui na parábola como filhos do maligno, está ocupando um espaço que não é deles. O joio não foi criado por Deus, Deus não teve interesse nesta plantação. O inimigo que semeou o joio é o diabo. E Amém. A ceifa é a consumação do mundo. O mundo, quando a Bíblia diz consumação, não é o fim do mundo, mas o fim deste mundo satânico, deste governo maligno. E os ceifeiros são quem? Os ceifeiros são os anjos. E assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los na fornalha de fogo. Nós não vamos aprofundar ou detalhar nesse estudo a forma como Jesus fará isso. Ao longo dos programas você terá a oportunidade de paulatinamente entender como isso acontecerá. Faremos assim por entender que é necessário construirmos em cima de uma base sólida. Não adianta informar, meu amigo, minha amiga, você, ou dar muita informação quando não há a
capacidade de captar. Então vamos devagar, construirmos uma base, estaremos ali com a graça de Deus e com a direção do Espírito dele, levando a palavra ao seu coração. Mas achamos importante trazermos textos bíblicos que nos mostram que apesar de todo o mal que existe na terra, nas Escrituras nós encontramos profecias que apontam que a mesma terra será restaurada. Vamos buscar no dicionário aqui o significado de restaurada. Muitas pessoas não sabem o significado de restaurada ou restaurar. Restaurar, as Escrituras dizem para nós que a terra será restaurada. Restaurar é pôr em bom estado. É reparar, é recuperar, consertar, recuperar a posse ou o domínio de alguma coisa perdida. Não é isso, irmão Giliardi? Amém. Verdade, irmão. E os sinônimos da palavra restaurar? Consertar, remendar, refazer, reparar, compor, recompor, arranjar, emendar, reformar, retocar, reconstruir, remontar, remodelar, recondicionar. Esses são os sinônimos. E também restabelecer alguma forma de poder, né? Restabelecer, restituir, reinstituir, reimplantar, reedificar. Também restaurar e recuperar a posse de algo, não é isso, irmão? Recuperar, reaver, readquirir, retomar, recobrar, resgatar, reconquistar, reaquistar. São muitos Ou então, sinônimos. O sinônimo também de restaurar é começar novamente também, né? Que é recomeçar, né? Reiniciar, reconstruir, reincidir, ressuscitar, retravar, reatar. A gente percebe que sempre tem um ré. E restaurar também é pôr novamente em vigor, não é isso? Revigorar, renovar, reanimar, reforçar. Restaurar também é restabelecer-se, né? Restabelecer-se, curar-se, recuperar-se. Amém. E esse é o sinônimo da palavra restaurar. Deus falou de um tempo de restauração. Atos 3, versículo 19 ao 21, está escrito assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, das quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Amém? Louvado seja Deus. Então esse tempo inicia com a vinda de Jesus e sua presença trará refrigério. Nossa maior esperança é a volta de Jesus, quando ele implantará o seu reino na terra. E quando a terra será levada ao seu estado original, a terra voltará a ser o reino de Deus. Jesus falou da regeneração e deixou claro que isso acontecerá quando ele tornar rei. Mateus 19, versículo 28, irmão Giliardi. Aos que lhe disse Jesus: em verdade digo a vós que me seguistes, que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, acertar-vos-eis também vos sobre 12 tronos. Jesus disse, na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, a vinda de Jesus para sentar no trono da sua glória, isso dará condição da terra ser levada de volta ao seu estado original. Jesus é rei. Jesus nasceu numa dinastia de rei. Ele é herdeiro do trono de Davi. E tudo isso Deus fez para abençoar a terra, fez para salvar a terra. E nós, a Igreja de Deus, pregamos essa mensagem poderosa. Jesus voltará. Jesus porá fim a toda dor, a toda lágrima, a todo sofrimento. Um pai de família não sairá da sua casa para ganhar o pão e voltará no caixão. Jovens não perderão a vida, voltarão para suas casas em caixões. Pessoas não terão nem a oportunidade de ser sepultadas, foi o que aconteceu lá em Brumadinho. Jesus porá fim a todo sofrimento, toda lágrima, tudo que nos entristece, tudo aquilo que não é propósito de Deus, que é propósito maligno, Jesus fará isso por nós. Por isso eu creio, por isso eu oro. Venha teu reino, seja feita a tua vontade na terra como ela é feita nos céus. Louvado seja Deus. E como tudo tem o seu tempo, nesses quase 6.000 anos de história, o efeito do pecado tem trazido muito sofrimento a todos os habitantes da terra. Verdade. Mas em breve, tudo estará em seus devidos lugares, funcionando exatamente conforme o projeto original do nosso sábio Criador. Que Deus seja louvado e que sua vida seja uma vida de bênção diante da presença de Deus. E que suas escolhas sejam escolhas que não dê oportunidade para Satanás ter acesso à sua vida. Que a vontade de Deus seja realizada na sua vida. Esse é o nosso desejo, é a nossa oração. Oramos para que a vontade de Deus seja feita na terra e que comece já a ser feita na sua vida. Conforme está escrito em Mateus 6, versículo 9 e 10, Jesus ensinou seus discípulos a orar pela vinda do reino de Deus.
Mateus 6, 9, 10, irmão Giliardi. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Glória a Deus. Então eu convido você que crê no reino de Deus a orar pedindo a vinda do mesmo. E assim, nós estaremos no próximo programa dando sequência a temas e ao tema Reino de Deus, trazendo informações que servirão de base para a nossa compreensão do Reino de Deus. Então a terra não é a terra que Deus projetou para nós. Deus, por meio de Jesus, porá fim a todo sofrimento. Louvado seja Deus. Irmão Giliardi. Amém. Vamos fazer a oração e convido a você que nesse instante possa entrar em sintonia com Deus através dessa mensagem maravilhosa que toca os nossos corações. Ministro Lucas Marcolino. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer. Querido Deus, eterno e soberano Pai, te louvo, te agradeço, ó Deus, pela oportunidade de compartilhar a tua palavra. Te louvo, ó Deus querido, porque o Senhor tem enchido nossos corações de esperança com a palavra transmitida por seus santos profetas. Testemunho do nosso Senhor Jesus, que deu a nós, ó Deus, que dá esperança de um mundo restaurado, de um mundo regenerado. Peço nesse momento por cada ouvinte, ó Pai, que eles possam ser abençoados com esta palavra, que as bênçãos do Senhor possam enriquecer o coração de cada pessoa, que cada um possa alcançar de Ti, ó Deus querido, a graça a que necessita, e que acima de tudo a Tua palavra, Senhor, venha achar lugar no coração de cada um. Não cessamos de orar, venha o Teu reino, para que a vontade do Senhor seja feita na terra, como ela é feita nos céus. Te agradecemos por Seu amor, por Sua bondade, ó Deus eterno, pela esperança que enche os nossos corações. Oramos e acreditamos que o reino de Deus dará a nós a condição de vivermos um mundo projetado pelo Senhor Deus. Te agradecemos por tudo, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Amém, amém, amém.